Aula 6, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de circuito. É mais uma aplicação de tudo que a gente vem vendo até aqui. Já nesse módulo 2 sobre circuitos de corrente contínua. Primeira coisa que a gente tem que ver são diagramas. Diagramas de circuito, que nada mais é que uma forma esquemática de desenhar um circuito do mundo real. Vai ter um monte de fio, placa para todo lado. A gente tira tudo isso, descreve o circuito da forma mais simples possível, usando símbolos, né? Então eu não coloquei os símbolos aqui, mas vocês conhecem, né? O único que eu usei foi o do capacitor. Então no lugar do resistor, né, você põe aquelas linhas curvas. No lugar da fonte a gente usa o tracejado, um traço maior, um traço menor, e o capacitor são duas linhas paralelas. E o que seria análise de circuitos? Basicamente é você calcular a diferença de potencial e a corrente que passa através de cada um dos componentes que estão no seu circuito. Para fazer isso, a gente tem que usar as leis de Kirchhoff e separar elas, né, em duas. Aí, né? Basicamente, a lei dos nós, que é para a corrente, e a lei das malhas, que é para a diferença de potencial. De novo, lembrando, isso daqui vem simplesmente da conservação da carga e da conservação da energia. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que for aplicar as leis de Kirchhoff, adotar um sentido para percorrer o circuito. Geralmente a gente adota esse sentido como sendo o sentido que a corrente circula no circuito, mas a priori você pode adotar qualquer sentido, né? Dependendo do circuito, como ele está montado. Às vezes a gente nem sabe para que lado está indo a corrente, então a gente simplesmente adota um sentido qualquer e o sinal da corrente vai falar para a gente se ela está circulando, né, a favor ou contra o sentido adotado. É claro que tem algumas regrinhas aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Então vamos começar a fazer alguns exemplos aqui, né, para a lei das malhas, por exemplo. Né? Vou fazer somatório das diferenças de potenciais, tem que ser igual a zero. Quando eu tenho uma fonte, uma bateria, ou uma fonte qualquer, a diferença de potencial da fonte vai ser a força eletromotriz. Só que se eu escolher um sentido de tal forma que nessa fonte eu estou percorrendo o circuito contrário à diferença de potencial dela, então tem que levar isso em consideração. Então a diferença de potencial vai ser menos a força eletromotriz. E ao passar para o resistor, sempre cai a diferença de potencial, tá certo? É sempre, não importa se eu estou passando nesse sentido ou nesse outro sentido, a diferença de potencial vai ser sempre menos RI. E aí o sinal da corrente vai me contabilizar isso daí. Ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo mais simples, um circuitinho com uma fonte e um resistor. Não tem nenhum nó, então eu vou simplesmente aplicar a lei das malhas ali. Eu escolhi, nesse caso, o sentido da corrente para percorrer o circuito, então eu vou ter diferença de potencial na fonte ou na bateria, e aí tem um sinal errado aí, né? Cuidado, eu botei de propósito, mas toma cuidado, é menos a diferença de potencial no resistor, não, é mais a diferença de potencial no resistor. Quando eu for escrever qual que é a diferença de potencial no resistor, aí sim eu coloco. Então vai ser epsilon menos RI. Isso é igual a zero, e eu calculo que a corrente nesse circuito vai ser a diferença de potencial da fonte, né, a força eletromotriz, dividido pela resistência do circuito. Então aqui tem uma coisa importante. A tensão fornecida para o circuito é uma característica da fonte, né, como você ligou a fonte, ou o que é a sua fonte ou a sua bateria. Mas a corrente que passa no circuito é uma característica do circuito, ou melhor, da resistência do circuito. Né? Então, se a resistência for mais alta ou mais baixa, você vai puxar daí da fonte uma corrente maior ou menor. E é daí que vem o conceito de curto-circuito, que é se você ligar errado o seu circuito, né, você encurtar ele, você cortar um caminho ali, pegar um atalho no seu circuito, geralmente o que acontece é que você passando por menos componentes, a resistência total do circuito vai ser menor do que ela deveria ser. E aí, né, a gente olhando para essa expressão aqui, se a resistência é menor, a corrente vai ser maior. E aí a corrente subindo muito, ela pode vir a danificar alguns componentes do seu circuito. Então é daí que vem o conceito de curto-circuito. Você faz um percurso menor, menor resistência, a corrente sobe e queima tudo. Um outro exemplo aqui, um pouco mais diferente, eu ponho duas fontes no mesmo circuito, né, ligadas uma em oposição à outra. Aqui dá para a gente saber mais ou menos para onde que vai a corrente. Né,
a fonte da direita fornece uma diferença de potencial maior do que a fonte da esquerda, então, entre aspas, ela vai ganhar, digamos assim. Mas para exercitar, vamos pegar o sentido contrário. Vamos fingir que a gente não sabe e vou pegar o sentido horário para circular esse circuito. De novo, não tem nó, a corrente em cada ponto do circuito é a mesma, então eu vou aplicar a lei das malhas. Começando aqui da esquerda, então eu vou falar delta V1 mais delta VR1 mais delta V2 mais delta VR2. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então vai ficar ε1 menos R1i menos ε2 menos R2i igual a zero. Eu vou isolando os termos e eu chego que a corrente vai ser ε1 menos ε2 sobre a soma das resistências. Vai dar, então, uma corrente de menos 0,5 ampere. Então, de novo, esse sinal menos vem de eu circular o circuito em sentido contrário ao da corrente. Então, daqui a gente tira que a corrente circula no sentido anti-horário nesse circuito. E aí, se eu quiser calcular a tensão nos resistores, agora, de novo, análise de circuito é isso, calcular a corrente e a tensão em cada componente. Então, o tensor R1 vai ser menos R1 vezes I. Eu tenho a corrente, eu tenho a resistência, vai dar 2 volts de tensão caindo em cima do resistor ali. E aí, né, em cima do resistor de 2 ohm, vai ser 1 volt, né? A diferença de tensão total no circuito é 3 volts. Isso aí vocês podem calcular tranquilamente. Vamos falar então um pouco sobre a associação de resistores, né? Começando pela associação em paralelo. Então, eu peguei um circuito simples, de novo, 2 resistores em paralelo, com uma fonte. E aí o que a gente vai fazer é aplicar a lei dos nós e a lei das malhas nesse circuito. Certo? Um nó, 2 malhas, eu vou pegar primeiro essa malha da esquerda, circulando ela em sentido horário. E aí eu vou ter que, daí eu tiro que a diferença de tensão no resistor 1 é igual à diferença de tensão fornecida, a tensão fornecida pela fonte. E usando a malha 2, aqui também circulando em sentido horário, eu vou ter que a diferença de potencial em cada um dos resistores é a mesma. Então, em paralelo, ambos os resistores estão na mesma diferença de potencial, como é esperado. Tá? E aí eu vou ter um nó. Eu tenho 2 nós ali, mas eu posso pegar qualquer um dos dois para analisar. Então eu vou falar a corrente total do circuito aí, e aí eu vou colocar, saindo daquele nó, uma corrente I2, que vai para o resistor 2, e uma corrente I1, que vai para o resistor 1. Pela primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, I é igual a I1 mais I2, e a corrente que passa em cada um dos resistores é simplesmente a diferença de potencial naquele resistor dividido pela resistência. A diferença de potencial em ambos os resistores é simplesmente epsilon, a força eletromotriz do circuito. Então, eu tenho um jeito de calcular a corrente, ou de escrever a corrente em cada um dos resistores em função dos parâmetros do problema. Vou calcular agora a resistência equivalente desse circuito, né, que é o que a gente quer fazer quando a gente estuda associação de componentes. Bom, então, em paralelo, eu vou colocar, vou escrever o circuito equivalente como sendo só uma resistência equivalente ali. A corrente que vai passar nessa resistência equivalente é a corrente total do circuito, que eu sei que é I é igual a I1 mais I2. A tensão vai ser R equivalente vezes a corrente, então vai ser R equivalente vezes I1 mais I2. E aí eu vou isolar esse R equivalente, vai ficar epsilon sobre I1 mais I2. Eu volto lá e eu tenho uma expressão para a corrente I1 mais I2 em função de epsilon. Eu escrevo essa expressão e aí o que eu vou fazer é simplifica o epsilon, divide por epsilon em cima e embaixo, e eu vou inverter essa expressão, o que me dá uma fórmula para calcular a resistência equivalente da associação em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, ligando resistores em paralelos, a gente reduz, a gente diminui a resistência total do circuito. Isso vale para N circuitos, para N resistores em paralelo, tá? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Se eu pegar agora a associação em série de resistores, então eu de novo desenhei um circuito do mesmo formato, simples. Eu peguei alguns pontos ali A, B e C, só para facilitar o que a gente está querendo fazer. E eu vou ter uma corrente I passando através do circuito. Tenho um nó e uma malha. Não, mentira, não tem um nó, certo? Não tem nó nenhum, só tem a malha
Então, eu vou pegar a resistência equivalente, escrever o mesmo circuito que a gente escreveu, é só uma fonte, uma resistência equivalente, e a gente vai fazer a lei das malhas ali. Então, epsilon vai ser igual a VA menos VB, né, a diferença de potencial entre os pontos A e B. E aí, essa diferença de potencial, VA, eu vou escrever como a diferença de potencial entre VA menos VC, que é a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, que é VC menos VB. Tá certo? Só escrevi de um jeito diferente para a gente ver que a gente pode ir colocando alguns pontos no circuito e calculando a diferença de potencial entre esses pontinhos aí. Só para dizer que a gente está separando aqui a tensão no resistor 1 da tensão no resistor 2. Bom, isso é simplesmente escrever epsilon vai ser igual a V1 mais V2 e a tensão em cada resistor, de novo, é a corrente vezes a resistência dele. Então, epsilon vai ser R1I mais R2I, eu coloco em evidência e eu tiro que a minha resistência equivalente, né, se eu tivesse um circuito epsilon com uma resistência R equivalente, vai ser simplesmente R1 mais R2. Então, em série, os resistores vão ter a mesma corrente passando por eles e a resistência equivalente é simplesmente a soma das resistências. E por hoje chega. A gente se vê na próxima aula. Não esqueça de fazer a atividade no Moodle. Até a próxima.